Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é dia de começar a resolução da FUVEST 2024 da segunda fase. Demorou, mas chegou. Agora com vocês uma resolução detalhada com explicação da teoria para que você saia daqui não só tendo a resolução do exercício, mas também estudando, também aprendendo. Vem comigo que a questão M03 já é uma questão bem encorpada que vai trabalhar muitos assuntos da geometria analítica e também resolução de um sistema de equações que não são lineares. Então, desejo a você uma excelente resolução. Essa questão diz assim para a gente, olha só. Considere a parábola P dada pela equação y igual a x ao quadrado e a reta R dada pela equação ax mais by mais c igual a zero, onde a, b e c são constantes reais. Denote por O igual a 0, 0 a origem do sistema de coordenadas cartesiano OXY, nosso tradicional e velho eixo XY. Vou começar resolvendo, como sempre, item por item. No item A, ele fala o seguinte: se A igual a 2, B igual a menos 1 e C é igual a 3, determine todos os pontos do plano cartesiano que pertencem simultaneamente tanto à reta quanto à parábola. Bom, primeiro nós temos a equação de uma parábola, que é y igual a x ao quadrado, e ele diz que nós temos uma equação de uma reta. Na sua forma geral, né, ax mais by mais c igual a zero. Nesse caso, o a é igual a 2, então a gente vai ficar com 2x. O b é igual a menos 1, então a gente vai ficar com menos y. E o c é igual a 3, então mais 3, isso daqui é igual a zero. E aí a gente precisa resolver o sistema formado por essas duas equações. Walter, mas por que é um sistema? Se a gente pensar graficamente o que acontece com as suas equações, nós temos o seguinte. Temos aqui a equação da parábola, cujo gráfico está representado mais ou menos dessa forma, né? Uma parábola com cavidade voltada para cima. Podemos trazer isso só das funções quadráticas. E nós temos a equação de uma reta. Essa reta ela teria mais ou menos esse formato, tá? Não se preocupe com o formato neste momento e nem por que é dessa forma. Porque o que importa para a gente é o seguinte, ele está perguntando exatamente que ponto que é esse e que ponto que é este aqui. Porque são pontos do plano que pertencem tanto à reta quanto à parábola. Então, ele está perguntando os pontos de intersecção. E você consegue resolver os pontos de intersecção a partir da resolução de um sistema de equações. Então, nesse caso aqui, olha só o que a gente vai fazer. A primeira equação já está bonitinho, o y isolado. O que eu vou fazer? Na segunda equação também isolarei a letra y. Então, a gente vai ficar com o seguinte, 2x mais 3 é igual ao y. Peguei esse y que está negativo, a operação inversa foi para o outro lado, positivo. Legal, bom demais. Nesse caso, como os dois y já estão isolados, eu posso comparar. Então, a gente consegue transformar isso daqui numa única equação. Como que ficaria? 2x mais 3 é igual a quem? A x ao quadrado. Posso levar todo mundo para o segundo membro, então a gente vai ficar com 0 igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Tanto faz onde está o zero, tá? Se é zero igual ou igual a zero, tanto faz. Aqui, de qualquer forma, a gente vai ter uma equação do segundo grau. Eu vou resolver por subproduto para ser mais direto e assim a gente estuda também. Como é que calcula a soma? Menos b dividido por quem? Dividido por a, que é a soma das raízes. Então, nesse caso, como b é menos 2, vai ficar menos menos 2, que vai dar exatamente 2. Depois, o produto, que é a multiplicação, né, o resultado da multiplicação das raízes, é c dividido por a. O c vale menos 3, então a gente ficaria com menos 3 dividido por 1. Nos dois casos, o a é 1, então acaba nem influenciando a nossa vida. Ok, fechou, temos condições para resolver. Se você procura dois números cuja soma é 2 e o produto é menos 3, se você pensou em 3 e menos 1, você acertou, porque x é 3 e x é igual a menos 1. Observe que 3 somado com menos 1 bate 2 e 3 vezes menos 1 bate menos 3. Nada impede de você resolver a equação do segundo grau pela fórmula, tá bom? Fica ao seu critério. Só que como a gente está resolvendo um sistema, a gente precisa achar tanto x quanto y. Em termos de desenho, a gente teria encontrado esse ponto, que é o menos 1 no x, e a gente encontrou, por exemplo, esse ponto aqui, que é o 3 no x. Para cada um deles existe um y. Observe que se y é igual a x ao quadrado e se x é igual a menos 1, a gente vai ter que o y ele vai ser exatamente menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Se o y é igual a x ao quadrado e se o x for igual a 3, então a gente vai ter que o y ele vai ser 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então a gente sabe que se o x for menos 1,
o y é 1. E a gente sabe, se o x for 3, perdão, o y vai ser igual a 9. Então, o que seria esse ponto aqui? Ó? Por exemplo, esse aqui também seria 1. E esse daqui seria o 9. Obviamente, fiz totalmente fora de escala só para você entender a resposta. Então, os pontos do plano são o ponto -1 e 1 e 3 e 9. Não precisaria fazer a ilustração da figura porque ele não solicitou. A ideia aqui é trazer para que você estude também. Então, a resposta do item A, esses são esses dois pontinhos, esses dois pares ordenados. Partiu item B. Ó, você já curtiu a resolução, já está gostando desde agora, então já deixa seu like lá que é importante. É o combustível, faz o Walter voltar aqui sempre para trazer uma resolução elegante e diferente para você. Olha só o que nós temos no item B. Item B, eu diria que é mais bonito que o item C. Ele fala, se A igual a 4 e B igual a 3 e C igual a -7, determine o ponto da reta R que está mais próximo da origem. Então, se a gente for montar primeiro a equação da reta, a gente vai ficar com 4x menos 3y, mais 3y, né, porque o b é mais 3, menos 7 igual a 0. Nesse caso, é interessante você trabalhar com a equação da reta na sua forma reduzida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. 3y é igual a menos 4x mais 7. E você vai entender o porquê que a reduzida é importante nesse tipo de problema. Então, se você pegar esse 3 que está multiplicando, a gente vai ter o y igual a menos 4 terços de x mais 7 terços. Porque em termos práticos, quando você tem a equação em sua forma reduzida, você já sabe o coeficiente angular da reta. Como essa reta é R, eu vou chamar aqui de MR, o coeficiente angular. O coeficiente angular é sempre o númerozinho que acompanha o x quando a sua equação está na sua forma reduzida. Então, isso daqui ficaria menos 4 terços. Show de bola. E aí, se você precisasse do coeficiente linear, que é o ponto onde o gráfico cruza, né, a ordenada do ponto onde o gráfico cruza o eixo y, você teria o ponto 7 terços. Ele não vai ser relevante para nós, então vamos guardar apenas o coeficiente angular. Legal demais. Vamos pensar em termos práticos. Se a gente olhar o eixo y e o eixo x, a gente teria algo mais ou menos assim. Eixo y, eixo x. Essa reta, como ela já está na sua forma reduzida, o coeficiente angular negativo significa que ela é uma reta decrescente. E ela passa no eixo y no ponto 7 terços. Então, independente do seu formato, ela seria algo mais ou menos assim. Essa seria a reta R, ok? Onde ela é dada por esta equaçãozinha que ele nos deu. Olha só o que ele pergunta para a gente. Qual é o ponto dessa reta que fica mais próximo da origem, ou seja, aqui do O, aqui do 0, 0. Vamos pensar, quando a gente tem uma reta e um ponto fora dessa reta, por exemplo, aqui um ponto P, se eu pergunto para você, ó, qual é a menor distância de P até essa reta, né, até essa reta aqui, você tem que pensar o seguinte, a menor distância é sempre formada pela perpendicular. E aí vai ser esse carinha aqui a menor distância. Motivo disso, se você pegar uma outra figura que é diferente, né, ou seja, um outro caminho que não forma 90 graus, você teria um triângulo retângulo e um triângulo retângulo. Esse segmento seria uma hipotenusa. E a hipotenusa é sempre maior que os catetos. Então seria maior que esse D. Então, a menor distância é sempre formada pelo pé da perpendicular. Ou seja, a distância que liga o ponto a o pé da sua perpendicular traçada obviamente por aquele ponto. Então, se você pegar aqui a origem, e você quer a menor distância até a reta R, você quer exatamente esse cara que chega formando 90 graus. Aí o exercício pediu esse ponto. Vamos chamar esse ponto aqui, por exemplo, de Q. Então ele quer saber quais são as coordenadas do ponto Q, porque ele pergunta qual é o ponto da reta. A estratégia para resolver esse exercício é a gente utilizar retas que são perpendiculares, porque se você observar, saltam os nossos olhos de que você tem duas retas perpendiculares, a reta R e uma que passaria exatamente por O e por Q. Aqui, ó, você teria uma reta aqui, tá vendo? Isso aqui é uma reta, e elas são perpendiculares. Vamos chamar essa reta de reta S. O que a gente vai fazer? Achar a equação dela, e depois que a gente achar a equação dessa reta, a gente resolve o sistema formada por ela e por R, e aí a gente encontra o ponto P. Esse é o roteiro para você resolver esse item. O que você precisa saber de teoria? O coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é
é igual a menos 1. Duas retas que são perpendiculares possuem essas propriedades. Ok, e o legal, você sabe o coeficiente angular da reta R. Ele é menos 4 terços. Então, menos 4 terços vezes o m da reta S é igual a menos 1. Para ser rápido, esse 3 que está dividindo, ele passa multiplicando. E esse menos 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ficar com menos 3 dividido por menos 4. E menos 3 dividido por menos 4 é igual a 3 quartos. Existe uma fala que eu sempre trago, é que, por exemplo, o ms seria menos 1 dividido por mr. Esse menos significa oposto, e esse 1 sobre significa inverso. Então, retas que são perpendiculares, os coeficientes angulares são o oposto do inverso, uma da outra. Então, oposto do inverso. Tá bom? Então, uma forma aí também de você decorar uma frase e fazer com que você resolva o exercício de uma forma um pouquinho mais rápida. Então, você já sabe isso. Agora, se você tem o coeficiente angular de uma reta e você tem um ponto por onde ela passa, porque esse ponto aqui é o ponto 0, 0, você pode jogar no ioiô michiochô. Y menos y0 é igual ao m da reta, ou seja, o seu coeficiente angular que multiplica x menos x0. Esse ponto aqui seria o x0 e o y0. Você poderia estar me falando, Walter, mas se é 0, 0, preciso mesmo? Não. Essa reta que passa pela origem, ela é sempre uma reta da forma ax. Equação da reta linear, por exemplo. É dessa forma. Coeficiente angular vezes o x e mais nada. Por quê? O y toca no eixo y no ponto zero, então não tem mais ninguém somando. Se você não lembrasse disso, o ioiô michiochô funcionará sempre. Aí é só você substituir o x0 e o y0 por zero. Então, tipo, se esse cara for zero e se esse cara for zero, vai sumir tudo isso na expressão. Então vai ficar y é igual a 3 quartos de x e fechou. Mais zero não tenho o que pôr. Agora vamos para o finalmente do item B. Eu tenho a equação y igual a menos 4 terços de x mais 7 terços e y igual a 3 quartos de x. Bom, se eu tenho a equação das duas retas e eu quero o ponto onde elas se encontram, basta eu resolver esse sistema assim como a gente fez no item A. Então, nesse caso aqui, eu vou igualar as duas equações, então você vai ficar com 3 quartos de x igual a menos 4 terços de x mais 7 terços. Fazendo aqui letra de um lado, número do outro, deixa eu continuar aqui embaixo, a gente vai ficar com 3 quartos de x mais 4 terços de x, isso daqui é igual a 7 sobre 3, 7 terços. Vamos tirar o MMC dessa equação aqui, né, do 4 e do 3 é 12, então 12 de um lado, 12 do outro, depois eles vão se cancelar. Então, a gente faz o seguinte, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 3, 9, 9x. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 4, 16, então mais 16x, e 12 dividido por 3 vai ficar 4, 4 vezes 7, 28. Multiplicando por 12 dos dois lados, você manda embora, então a gente vai ficar com 25x igual a 28. Então, quem é o x? 28 25 avos. 28 dividido por 25 avos. Só que, mais uma vez, eu preciso achar o x e o y. Então, o y, de acordo com o que a gente viu ali em cima, vamos pegar a questão que é mais simples, né? O y vale 3 quartos de x. Só que o x eu acabei de encontrar. Então, vai ser 3 quartos vezes 28 sobre 25. Mais uma vez aqui, a gente pode ser um pouquinho mais rápido. O 28 cancela com 4, vai sobrar um 7. 3 vezes 7 vai dar 21, então a gente vai ficar com 21 dividido por 25. Lembra que ele pedia aquele ponto? Então, vamos chamar aqui esse ponto de Q. Ele tem coordenadas no x, 28 dividido por 25, e no y, 21 dividido por 25, fechando o rolê aqui do item B. Legal demais, né? Bom, agora eu vou contar para você uma condição exclusiva que só vai funcionar para esse vídeo. Se você quiser estudar comigo esse tipo de detalhe, imagine aulas teóricas com esse detalhe, imagine você ter acesso às resoluções, aula ao vivo toda semana comigo para a gente resolver exercícios e de bônus você ter a resolução da segunda fase
a revisão da segunda fase, a revisão da primeira fase de forma gratuita. Então, se você digitar o cupom MATECA50, você garante 50% de desconto para estudar comigo durante todo esse ano, só clicando no link abaixo. Então, não perca a oportunidade exclusiva que você só vai encontrar neste vídeo aqui. Olha só o que a gente tem. Questão do item C. Olha, legal. Ele fala o seguinte: considere 3 pontos A, B e C na parábola, ou seja, aquela mesma parábola, tais que o A é o ponto -1 e 1, e B pertence ao primeiro quadrante e os segmentos AB e OC são paralelos. Determine B e C de forma que a distância de B até C é igual à raiz quadrada de 17. Acho que o mais importante é sempre a gente pensar numa ilustração, porque a ilustração ela dá o caminho do que a gente precisa fazer para resolver uma questão como essa. Primeiro, nós temos uma parábola, aquela parábola que a gente usou lá no item A, só como ilustração. Nós temos uma parábola com cavidade voltada para cima, a sua equação é y igual a x ao quadrado. Ele falou para a gente considerar o ponto A como sendo -1 e 1. Então, digamos que aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto A. As coordenadas dele é -1 e 1, ou seja, no x vale -1 e no y também vale -1. Aí ele falou para a gente considerar um ponto B, que eu não faço ideia quem é ele, mas ele está aqui, um ponto B. E ele disse que o segmento AB é paralelo ao segmento OC, onde o O desde sempre é a nossa origem, esse aqui é o ponto O, de coordenadas 0, 0, então 0, 0. E o ponto C é um outro ponto, em algum lugar, mas só que ele tem que ser paralelo. Observe que ele tem que estar abaixo, né? Se ele fosse maior, né? Se o x do C for maior que o do B, essas retas iam se cruzar. Então tem que ser com esse tipo de formato mesmo. Então aqui está o ponto C e nós temos aí o segmento que ele disse que é paralelo. O cara pergunta exatamente os pontos B e C. Só que ele deu mais uma informação. Ufa, olha só. Ele disse que a distância de B até C é igual à raiz quadrada de 17. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 17 como sendo a distância de B até C. Então, vamos escrever essas informações. A distância de B até C, ele disse que a raiz quadrada é de 17. Pelo que a gente sabe, para calcular a distância entre dois pontos, a gente utiliza a raiz quadrada de quem? Do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado, que é a diferença entre o x e o y. Isso aqui é raiz quadrada de 17. Se você elevar ao quadrado dos dois lados, podemos fazer isso sem problema nenhum, porque os radicandos são positivos. Então, a gente vai ter que ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Isso daqui vai ser 17. Legal. Observando o seguinte, quem que é ΔX, quem que é ΔY? Primeiro, o ponto C, ele tem um representante no eixo x, que seria o C, e um representante no eixo y. Esse ponto do eixo y, como ele está na parábola, ele satisfaz a equação da parábola. Então, ele vai ser c ao quadrado. Esse cara aqui é c ao quadrado. A mesma coisa acontece por B. Você tem um ponto B, que é o representante dele no eixo x, e o representante dele no eixo y vai ser b ao quadrado. Então, aqui, ó, esse carinha aqui é b ao quadrado, e esse carinha aqui é c ao quadrado. Legal demais, né? Então, se você for ver, quem que vai ser o ΔX? ΔX é a diferença entre o x. Ficaria B menos C. Aí você tem o ΔY. Quem é ΔY? É a diferença entre os y. B ao quadrado menos C ao quadrado. Então, B ao quadrado menos C ao quadrado. Então, jogando essas informações na equação que a gente havia determinado, a gente vai ter que B menos C ao quadrado, então B menos C ao quadrado é igual, opa, é igual não, né, Walter? Mais b ao quadrado menos c ao quadrado, isso aqui é 17. Gente, nós temos duas equações e duas incógnitas. Por enquanto, não há nada que a gente possa fazer a não ser escrever essa equação. Bora lá, então, continuando o enunciado. Por que o enunciado? Porque existe uma informação do texto que a gente ainda não utilizou. Ele disse que o segmento AB e OC são paralelos. Vamos imaginar o seguinte, eles são duas retas, se a gente for pensar, né? É como se eu tivesse uma reta, que seria a reta AB, e aqui é como se a gente tivesse, por exemplo, a reta OC. Se essas duas retas são paralelas, imagine que o eixo X aqui fosse uma transversal.
Isso faz com que esse ângulo seja igual a esse, tipo um alfa e beta, onde alfa é igual a beta. Bom, se alfa é igual a beta, você há de concordar comigo que a tangente de alfa é igual a tangente de beta. Walter, mas por que você falou de tangente? Porque tangente é exatamente o coeficiente angular. Então, a gente teria aqui que o coeficiente angular da reta que passa por AB é igual ao coeficiente angular da reta que passa por OC. E aí, coeficiente angular a gente calcula fazendo delta y dividido por delta x. Então, delta y sobre delta x do AB é igual ao delta y sobre o delta x do OC. Essa escrita é o que vai permitir a gente encontrar mais uma equação que envolve as mesmas incógnitas do exercício. Então, vem comigo aqui, ó, vamos organizar aqui em cima. Então, delta y aqui, ó, delta y de AB. Então, a gente vai fazer aqui, ó, b ao quadrado menos 1, que é a diferença entre os y. Então, b ao quadrado menos 1, dividido pelo delta x, que seria b menos menos 1. b menos menos 1 fica b mais 1. B mais 1. Isso daqui, por sua vez, é igual ao delta y sobre delta x do OC. Então, ficaria c ao quadrado menos 0, que vai dar c ao quadrado, dividido por c menos 0, que vai dar exatamente c. Aqui ficou bom demais, mas ficou maravilhoso. Por quê? B ao quadrado menos 1, se você observar com carinho, você vai ver que é uma diferença entre dois quadrados. Isso aqui é b mais 1 vezes quem? B menos 1. E tudo isso dividido por B mais 1. Legal. E do outro lado, você pode simplificar o C de cima com o C de baixo, então você vai ter C dividido por 1, que é C. Coisas boas aconteceram. O B, observe que como ele está no primeiro quadrante, B é um número maior que zero e, consequentemente, ele é maior que menos 1, né? Em particular. Então, você pode simplificar isso aqui, ó, sem medo de ser feliz. Então, você vai ficar com B menos 1 igual a C. Vamos trazer o C para cá e o menos 1 para lá? Então, você vai ficar com B menos C igual a 1. Gente, aqui ficou bom. Por quê? O B menos C é exatamente uma expressão que apareceu na nossa equação. Então, vamos pegar essa equaçãozinha, asterisco aqui, vamos continuar ela deste lado. Então, a gente vai fazer o seguinte. No lugar de B menos C, eu vou colocar 1. Então, a gente vai ficar com 1 ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado, isso daqui é igual a 17. Levando 1, esse 1 aqui, ó, para o segundo membro, então você vai ficar com b ao quadrado menos c ao quadrado igual a 17 menos 1, que vai ficar 16. O que não fazer nesse exercício? O produto notável, quadrado primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, porque vai aparecer um b vezes c ali que não vai ajudar a gente. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a operação inversa da potência, que é raiz quadrada. Então, a gente vai ficar com b ao quadrado menos c ao quadrado igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, e isso daqui vai ser mais ou menos 4. Legal. Daqui a pouco você vai perceber que não vai ser possível a gente ter o mais e o menos ocorrendo simultaneamente. Vai ser um ou outro. Isso eu vou te mostrar agora. Motivo disso, a gente tem aqui, ó, que b ao quadrado menos c ao quadrado, mais uma vez é um produto notável. Então, é b mais c vezes b menos c. E isso daqui é igual a mais ou menos 4. Só que eu posso substituir o b menos c por 1. Então, fazer vezes 1 não vai influenciar em nada. Então, vamos lá. A gente tem, então, que b mais c é igual a 4, ou b mais c é igual a menos 4. Só que esse segundo não ocorre, porque se você olhar com carinho e atenção, o b e o c estão no primeiro quadrante. Isto é, eles são positivos. Como pode a soma de dois números positivos resultar em um número negativo? Então, essa expressão aqui, ela não vai ocorrer. Aí acabou o exercício, né? Porque a gente vai ter que b mais c é igual a 4, e aí a gente vai fazer o seguinte. Eu já sabia de antemão que b menos c é igual a 1, e eu acabei de encontrar que b mais c é igual a 4. Posso somar essas duas equações, né? Utilizar aqui o método da adição. B mais b vai ficar 2b, menos c mais c vai embora, 1 mais 4 é igual a 5. Então, a gente vai ter que b é igual a 5 sobre 2.
Só que eu preciso do B e do C, né? Então a gente pode pegar a primeira equação aqui ou a segunda, pegar a segunda, que B mais C é 4, então C é igual a 4 menos B, ou seja, o C ele é igual a 4 menos 5 sobre 2. 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 5 é igual a 3, então a gente vai ter 3 sobre 2. E aí, para finalizar, quais são as coordenadas, né? O ponto B. O B é 5 sobre 2. E o seu y, lembra lá? Ele é ao quadrado. Então vai ficar 25 sobre 4. Já o ponto C, ele tem coordenadas do x 3 sobre 2 e o outro também é ao quadrado. Então vai ficar 9 sobre 4. Fechando o rolê aí, resolvendo completona a questão M03. Espero que você tenha gostado aí da resolução. Deixe nos comentários se você sentiu falta das resoluções sempre detalhadas, daquela forma que com certeza irá contribuir aí para a sua preparação. Super, hiper abraço. A gente se encontra, como sempre, no próximo vídeo. Tchau!